Olá, tudo bem com vocês? Vamos agora a mais um vídeo do canal LP Pesquisa. Esse vídeo faz parte de uma playlist voltada para o sexto ano do ensino fundamental. No vídeo anterior, abordamos uma interpretação do texto A Chave de Ouro, dos irmãos Grimm. Agora, vamos continuar o estudo sobre interpretação textual aqui na página 16 da apostila do primeiro semestre de 2020 da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os links para você ter acesso a essa apostila e a outros recursos pedagógicos da Prefeitura estão na descrição do vídeo. Vejamos. Vamos ler agora o trecho inicial de uma história conhecida no mundo inteiro, Branca de Neve. Com certeza você se encantará mais uma vez. Texto 1. Repare que é bem provável que tenha um texto 2. Branca de Neve. Há muito e muito tempo, uma rainha teve uma filha que era branca como a neve, vermelha como sangue e tinha cabelos negros como o ébano. Deram a ela o nome de Branca de Neve, mas, quando ela nasceu, a rainha morreu. Um ano mais tarde, o rei casou de novo. A nova rainha era linda, mas muito orgulhosa e prepotente, tão vaidosa que não podia suportar a ideia de que alguém pudesse ser mais bonita do que ela. Tinha um espelho mágico e gostava de se olhar nele e perguntar: Espelho, espelho, vem já e me diz quem é a mais linda de todo o país. E o espelho respondia: Senhora rainha, tu és a mais linda de todo o país. Então ela ficava satisfeita, porque sabia que o espelho dizia sempre a verdade. Mas, à medida que Branca de Neve crescia, ia ficando cada vez mais bonita, e quando tinha 7 anos, já era tão bela quanto o dia e a mais bonita do que a própria rainha. Um dia, quando a rainha perguntou ao espelho: Espelho, espelho, vem já e me diz quem é a mais linda de todo o país, o espelho respondeu: Senhora rainha, tu és a mais linda que está aqui, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais linda que todas as lindas que há por aí. A rainha engoliu em seco, ficou amarela e verde de inveja. Finalmente mandou chamar um caçador e disse: Suma com essa menina da minha frente. Quero que você a leve para o fundo da floresta e suma com ela. O caçador obedeceu. Levou a menina para a floresta, mas, quando puxou seu facão de caça e se preparava para atravessar o coração inocente de Branca de Neve, ela começou a chorar e disse: Por favor, querido caçador, deixe-me viver. Eu fujo para o fundo do mato e nunca mais volto para casa. Ela era tão bonita que o caçador ficou com pena e disse: Está bem, menina, pobre coitada, fuja. É um texto adaptado e temos o glossário. Ébano, que apareceu lá em cima, descrevendo a cor do cabelo da Branca de Neve, é uma madeira nobre, escura, pesada e resistente. Do ébano também, uma curiosidade, são feitas as teclas pretas do piano. Agora, uma outra palavra cujo significado talvez você não conheça é esta: prepotente. É um indivíduo opressor
que exerce abuso de poder ou de autoridade. E esses dois significados foram retirados lá daquele dicionário Michaelis. Conversando sobre o texto, agora vamos para a página 17. Primeira questão. Releia o trecho abaixo. Há muito e muito tempo, uma rainha teve uma filha que era branca como a neve, vermelha como o sangue e tinha cabelos negros como o ébano. Deram a ela o nome de Branca de Neve. Letra A. No primeiro parágrafo, o narrador apresenta a filha da rainha. O nome dela é Branca de Neve. De acordo com o texto, que motivos levaram à escolha desse nome para a menina? Bom, você vai pensar e, se você quiser, dê uma pausa no vídeo antes de eu dar a resposta. E quando você já tiver a sua resposta, é só apertar o play novamente. Eu vou continuar. Bom, os motivos que levaram à escolha desse nome para a menina foram o fato de a menina, a filha, ter uma pele branca e o restante das características, como vermelha como sangue e tinha cabelos negros como ébano. Ela recebeu o nome de Branca de Neve devido a esses motivos, a essas descrições, mas principalmente por causa, acreditamos, de sua pele branca, branca como a neve. Letra B. Observe o trecho. Branca como a neve, vermelha como o sangue e tinha cabelos negros como o ébano. Repare que nós temos a palavra como destacada. E temos a seguinte pergunta que é repetida inúmeras vezes, pessoal, em vários concursos, em várias provas. Você precisa saber que essa palavra daqui, dentro deste contexto, indica uma relação, uma ideia, uma circunstância. É a circunstância de comparação. Esta palavra como está comparando a pele da Branca de Neve, como sendo branca, assim como a neve é branca. Então, estou fazendo uma comparação entre a pele e a neve. Aqui estou fazendo uma comparação entre o fato de ser vermelha e o sangue, assim como o sangue é vermelho também. E os seus cabelos negros estão sendo comparados com o ébano, porque o ébano é preto. Ok? Então, que relação de ideia, ou melhor, que relação é indicada pela palavra grifada? É uma relação de comparação. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 linhas. Eu acho um pouco de exagero, mas tudo bem. Número 2. Algumas palavras são escritas no texto para se referir a pessoas ou a fatos que já foram apresentados antes. Isso vai acontecer em muitos textos. E para que isso acontece? Bom, o uso dessas palavras evita a repetição e o texto fica mais bem escrito. Logo, eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula que quanto mais você domina vocabulário, mais palavras você possui no seu repertório para poder evitar a repetição, mas não é qualquer repetição, é a repetição desnecessária de palavras que já foram ditas antes no texto, ok? Então, observe o trecho. Tão vaidosa que não podia suportar a ideia de que alguém pudesse ser mais bonita do que ela. Bom, repare que a palavra ela, que é um pronome pessoal do caso reto, está destacado.
A quem se refere o pronome sublinhado? Bom, a palavra ela corresponde à terceira pessoa do discurso. Como terceira pessoa do discurso, é sobre algo ou sobre alguém que estamos falando, ou sobre algo ou sobre alguém sobre quem estamos escrevendo, falando ou escrevendo. Então, esse ela se refere a quem lá no texto? Quem era tão vaidosa que não podia suportar a ideia? Bom, você já deve saber. Mas se você não souber, dê uma pausa no vídeo e depois continua. Vou dar a resposta, hein? Esse ela se refere à rainha. Número 3. No trecho, a rainha engoliu em seco, ficou amarela e verde de inveja. No texto, por vezes, utilizamos expressões que nos remetem à forma como falamos, ou seja, parece que estamos conversando com alguém. Releia o trecho acima e responda: que sentido é atribuído a essas duas partes grifadas nesse trecho? Vou dar um tempinho para você responder e, se você estiver pronto, já ou pronta, vamos à resposta. A expressão engolir em seco tem o sentido de ficar quieto quando estava dizendo algo. E a expressão ficou amarela e verde de inveja, obviamente, tem o sentido de ficar com muita inveja mesmo, ok? Número 4. Ao final do texto, o caçador leva Branca de Neve para a floresta, mas a deixa fugir. Que motivo levou o caçador a deixar Branca de Neve ir embora? Bom, vou dar a resposta. O motivo foi o fato de o caçador ter ficado com pena de Branca de Neve. Concorda? E agora vamos reler o mesmo trecho do conto de fadas Branca de Neve, mas desta vez ele está em história em quadrinhos, HQ. Lembrando que este é o texto 2. Lembra que eu havia falado lá em cima, lá antes, numa outra página, que aquele primeiro texto, né, era o primeiro texto? Esse aqui é o texto 2. E depois vamos fazer uma correlação entre esses dois textos. Agora vamos ler tirinhas. Vamos começar no número 1. Branca de Neve tinha cabelos negros e pele branca como a neve. Veja a imagem. Segundo quadrinho. Sua madrasta era muito vaidosa e orgulhosa. Temos um erro aqui, hein? Então ela está aqui, a madrasta. 3. Certo dia, ela perguntou ao espelho mágico e ele respondeu: a mais bela é a Branca de Neve. 4. A maldosa mandou o caçador sumir com Branca de Neve. Olha como ela está com um dedo em riste, falando algo para o caçador. Olha a expressão facial dela. 5. Ele, com pena, deixou Branca de Neve fugir para a floresta. Repare que o texto lá de cima, da página 16, é um texto escrito em prosa, não é um texto escrito em verso, ok? E temos aqui conversando sobre textos, página 19. Número 1. O trecho inicial do conto de fadas Branca de Neve foi apresentado aqui de duas maneiras diferentes. E o Ministério da Educação e todo o governo do Brasil, né, estipula diretrizes que orientem os professores
a conversar com alunos sobre comparação entre 2 ou mais textos, para que os alunos aprendam a, nessa comparação entre 2 ou mais textos, verificarem o que esses textos têm de comum ou de diferente. Continuando, você reparou que o texto 1 foi dividido em parágrafos? Por esse motivo, dizemos que é uma narrativa em prosa, é um texto em prosa. Cada parágrafo desenvolve uma ideia do texto e é marcado por um afastamento da margem. Perceba que aqui eu também tenho um afastamento da margem, é isso que ele quer dizer. Agora, retorne ao texto e numere os parágrafos. Depois que numerar todos eles, registre no espaço abaixo o total de parágrafos do texto 1. Aquele texto. Eu vou continuar, mas se você quiser, dê uma pausa no texto. No vídeo, ok? O texto, resposta então, hein? O texto 1, Branca de Neve, é formado por quantos parágrafos? 14 parágrafos. Número 2. No primeiro texto, também há diálogos, ou seja, uma conversa entre personagens. A fala dos personagens é introduzida por um sinal de pontuação chamado travessão. Ele indica que a partir dele se iniciará a fala de um personagem, ou a troca de fala para outro personagem que estava em silêncio. Agora releia o texto 2. Para os quadrinhos 3, 4 e 5, crie um diálogo entre os personagens que aparecem na historinha e escreva-o abaixo. Lembre-se de usar o travessão para marcar a mudança de turno de fala dos personagens. Mudança de turno de fala é a mudança da vez de fala dos personagens, ou seja, para indicar que a fala de um personagem terminou e que agora é outro personagem que irá falar. Ok? Você vai fazer isso aí na sua apostila ou no seu caderno. E vou terminar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Em breve eu vou fazer a continuação desse vídeo para vocês. E eu espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo. Nesse conteúdo nós tratamos do elemento como comparador, das palavras que retomam outras ditas anteriormente no texto. Falamos sobre prosa, paragrafação, diálogo e travessão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Compartilhe com pessoas que talvez possam se interessar por esse vídeo. E até o próximo.